Olá pessoal, eu sou o Michael Riz e estamos iniciando mais um programa Nazária. E na edição de hoje nós vamos dar visibilidade a uma das comunidades que resistiu e sobreviveu em meio à pandemia de Covid-19 e valorizar aqueles que tiveram dando todo o apoio e conforto a quem precisava. Então sejam bem-vindos porque vocês estão na Nazária. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé, paz, saúde, vigor, sucesso, alegria. Aqui a cidade expandiu, cresceu e gerou oportunidades de trabalho e desenvolvimento econômico para muitas pessoas. Mas se para alguns aqui é lugar de desenvolvimento, para outros é lugar de sobrevivência. Nós estamos no centro da cidade de Fortaleza e nós vamos mostrar para vocês a história de quem luta para ter seus direitos garantidos. Então, galera do centro, se prepara que vocês estão na Nazária. O centro da cidade sempre foi esse lugar de concentração de pessoas em situação de rua, né? Aqui na cidade de Fortaleza, inclusive, na década de 90, mais de 10 organizações trabalhavam com essa população, né? Elas se articulavam, né? Existia um grupo chamado Equipe Interinstitucional de Abordagem de Rua, que congregava todas essas organizações e juntas elas pensavam em estratégias de atendimento a essa população. Porque Nazarena, a instituição na qual eu faço parte hoje, era uma dessas, Barraca da Amizade, existiam as governamentais também, como outros programas do Estado e do município, que ainda existem alguns pontos de encontro, os amarelinhos que não existem mais. E essas instituições elas trabalhavam juntas, realizavam atividades conjuntas, uma pesquisa de monitoramento, onde todas as crianças e adolescentes que eram abordadas naquele espaço, tanto do centro como de outros lugares da cidade, a fim de lançar anualmente um diagnóstico da situação da população em situação de rua. Era um trabalho muito eficiente, porque essas instituições se reuniam, e inclusive existia um grupo paralelo, né, dessa rede, chamado Núcleo de Articulação dos Educadores Sociais de Rua, onde os educadores dessas instituições se reuniam, pensavam ações conjuntas de atendimento, realizavam ações educativas, ações pedagógicas, e principalmente a gente dividia esses educadores a fim de abranger todas as áreas da cidade. Infelizmente, mais de 20 anos depois, Estatuto da Criança e Adolescente já vai fazer 30 anos, e a gente não consegue ainda garantir com absoluta prioridade o direito dessas crianças e adolescentes. O artigo 4º do Estatuto diz que é dever de todos, da sociedade civil, do Estado, da iniciativa privada. O que mudou de antes para hoje é que hoje nós percebemos que, com relação ao artigo 4º do Estatuto, a gente consegue mais apoio, em especial da iniciativa privada. Naquela época era muito mais difícil. Essas instituições faziam tudo com recursos próprios, né? Hoje não, a gente já consegue desenvolver campanhas, já consegue parcerias com algumas empresas, mas assim mesmo está longe de chegar no ideal. Hoje esse recorte, né, já vem de uma forma muito diversa. A pessoa chega em situação de rua por causa de uma desilusão amorosa, a questões econômicas, né? Mas o que eu ressalto que vem muito forte, né, é a questão da desigualdade social. O centro da cidade hoje, né, a violência vem aumentando, né? Essa perspectiva da miséria, da vulnerabilidade, ela tem uma força muito grande em aumentar a vulnerabilidade humana, né? Em aumentar a perspectiva de continuidade na rua. E hoje, aqui, enquanto movimento, enquanto, né, fora de rua também, a gente vem se organizando, né, está nesse momento, né, que agora chama mais atenção, né, da sociedade, sensibiliza mais, mas a situação de rua ela já está aí há muito tempo, né, e precisa dessa atenção contínua.
né, alguns desgovernos, né, algumas políticas públicas que não são efetivadas com sucesso, que não atendem à demanda. A gente não tem um censo há muito tempo, né, que não sabe quantas pessoas de fato tem na rua, como se não sabe, se não souber, não vai poder executar a política pública necessária. Então, a gente, enquanto fórum, enquanto movimento, né, Casa da Sopa, né, Pastoral do Povo da Rua, a Apto, né, o Pequeno Nazareno, né, e várias outras instituições que também estão nessa força aqui, estão atuando, tentando, enquanto sociedade civil, dar sua resposta. Mas não é só isso que vai resolver, preciso que todos os poderes, né, também olhem pela gente e façam pelo povo da rua. A rua, né, além dessa dificuldade, dessa complexidade toda, tem muita alegria, muita solidariedade, né? O povo da rua se chama irmãozinho de papelão, né? E a sociedade vem respondendo também. Nesse período agora que a gente passa, né, do Covid-19, muitas pessoas vêm se mobilizando, né, empresas, instituições, né, grupos religiosos, se mobilizam junto com a gente, faz a rede acontecer de fato, né? Isso é que fortalece muita gente, né, que faz que a gente mantenha cada dia a força, a dificuldade, que vença o medo de não ter o isolamento, mas de estar junto com a galera, porque na rua, né, não tem quarentena, que isso é uma força que o Pequeno Nazareno já vem falando muito, né, e a gente também respalda isso, né? E na rua também não é muita beleza, é muita arte, é muita cultura, é muita diversidade, e tem um povo que tem muito para ensinar para toda a sociedade, né? Então, preconceito basta, né? E o povo da rua é gente, o povo da rua merece respeito e dignidade. Para ficar por dentro das ações e atividades desenvolvidas pelas organizações que compõem o Fórum de Rua de Fortaleza, acesse facebook.com/Fórum de Rua de Fortaleza. Para muitas crianças, a infância é um lugar sombrio, onde falta amor e sobra frio. Mas quando nós nos importamos, nossa energia se transforma em força, que gera esperança e oportunidades. Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. Dizem os especialistas que é na juventude em que os seres humanos buscam fortalecer sua identidade e elaborar seus objetivos. Aqui no centro da cidade, a juventude está na correria. Vamos ver essas iniciativas de perto? Vem comigo! A gente teve um período de aula teórica, né, de aprendizado teórico com alguns professores
alguns mentores que foram bastante importantes para a gente. E a gente também teve um período na prática, né, que é o que a gente estava mais esperando. E, querendo ou não, tudo que passaram para a gente já praticava nas periferias, nas comunidades. A gente apenas adquiriu mais um pouco de conhecimento e fomos para o centro, né? Fizemos equipes com alguns professores, mentores, dividiram as equipes, cada qual foi para um local, uma praça, alguma parte do centro, fazer observação, estudar, mapeamento em relação a tudo que envolvia o curso. E foi, eu acho que mais uns 4, 5 dias assim, de observação e aprendizado na prática, né, na rua. E foi bastante importante e vários conhecimentos e vários aprendizados que a gente aprendeu no dia. Em si, o rap em si já é educativo, né? Pelo menos o rap que eu escuto, tem alguns raps que é bastante educativos. A gente aprende bastante coisa com a música e a gente ensina, a gente busca formar uma ideia que o rap faz a gente formar uma ideia na cabeça e depois dessa ideia a gente pode fazer palestras, né? Que a música em si influencia isso, palestras, em escolas, em faculdades, ensinar de alguma forma o que a gente aprende na prática na rua, né? Com essa situação do coronavírus, me sensibilizei com algumas pessoas, né? E me juntei com alguns coletivos em busca de ajudar o próximo que está em situação de rua, né? Até porque quem está na rua não tem nada e a gente que tem alguma coisa pode tentar ajudar de alguma forma, né? E a gente fez kits, fez refeições para distribuir para a galera, porque fica um descaso na Praça do Ferreira, em outros cantos, a pessoa não tem nada, tipo, fica na rua jogada, enquanto o governo não está nem aí, deixa a pessoa jogada na rua, enquanto tem outras pessoas se preocupando, né? Porque quem se preocupa com a periferia é a própria periferia, né? Porque o governo em si não faz nada pela gente. Fechou? Pode me levantar? Pode. E o coronavírus não pega ninguém. Salve, salve, das batalhas de MC pro mundo aí. Muita ideia passada na cabeça pros irmãos aí, ajudando a comunidade em si. Tem que juntar com os irmãos e passar uma visão, porque é se unindo pra poder evoluir. Governo faz nada pelo nosso povo, é alienado e limitado pela sua Rede Globo. Só mais a tela aqui, Dona Zária, Zica mandando a ideia massa, nunca uma ideia paia. Juntando com os menor, com os bonde que faz o corre. É desse jeito nessa vida, mano, vou tomando gole até de fé. Na ideia, mano, assim que é, ajudando os irmãozinhos firme e forte ficar de pé. No centro, na cidade, tem morador de rua aí. Nas periferias tem louco pela cultura que pode ajudar de alguma forma possível. Fazer na arte e ajudar, que é uma forma mais incrível. Fiquei sem ar. Eu tô gordinho, preciso respirar. Para informações sobre os campeonatos e eventos de freestyle em Fortaleza, acesse facebook.com/Batalha da Quadrinha. Eu achei um meio de poder contribuir com o projeto através da conta de energia, porque torna-se muito mais fácil. A gente faz a doação através da conta de energia da Enel e todo mês eu consigo contribuir com o projeto através dessa doação.
Eu sou muito feliz, né, em relação a isso, porque a doação, quem recebe pode achar que ficou mais feliz do que a gente que está doando. Então, no caso, o sentimento é de muita alegria, muito feliz de fazer parte desse projeto, de apoiar o Pequeno Nazareno nesse sentido. Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. Já diziam nossos avós que aqui se faz, aqui se paga. E hoje a gente está aqui na Casa da Sopa e vamos conversar com os voluntários que trabalham com as pessoas em situação de rua e saber se eles concordam com essa afirmação. Vem comigo. Então a gente quer saber hoje, não sei se tu já ouviu esse ditado, que aqui se faz, aqui se paga. Tu concorda com ele? Eu não concordo com ele. Tu não concorda com ele? Eu acho que é sim. Que aqui se faz, aqui se paga. Eu acho que é. Concordo, eu acho que se faz é que se paga. De alguma forma, tudo que a gente faz, de alguma forma, volta pra gente, entendeu? E tu concorda com aquele velho ditado que nossos avós costumavam falar, que aqui se faz, aqui se paga? Não tanto, mas... não tanto. Tu poderia explicar pra gente, sim, por que tu não concorda tanto? Porque, tipo assim, não é uma questão de o que você faz em vida, ele tem que necessariamente retornar pra ti. A que se faz, a que se paga, sim, com certeza. Porque a gente passa por tanta coisa na vida que a gente, no primeiro momento, não sabe o que é. Aí quando a gente para pra pensar 2 minutinhos, a gente lembra que aquilo é consequência de algo que a gente já fez. Concordo. A gente planta, né? Eu planto coisas boas, eu quero colher coisas boas. Se eu fizer o mal, com certeza eu vou colher o mal. Eu acredito sim que aqui se faz, aqui se paga nesse sentido, tanto bom quanto ruim. Salve, turma! Pessoal do Nazário, aquele abraço. Aqui se faz, aqui se paga. Eu concordo. Esse é um ditado popular que diz respeito à ideia de que as coisas que a gente pratica têm uma consequência, né? Bom, às vezes é aplicado de maneira equivocada como se fosse uma questão de um alerta para uma vingança, mas na verdade não. É a ideia pura e simples de que aqui o que a gente faz aqui nesse planeta gera consequências para nós e para todos, né? Às vezes boas, às vezes ruins, né? E essa é uma ideia interessante porque ela resgata o princípio do Estado de Direitos, né? A ideia de que a sociedade, cada pessoa, as famílias, o poder público é responsável pelos atos que pratica, né? E deve se responsabilizar também pelas consequências desses atos. Aqui no Brasil, por exemplo, o artigo 4º do ECA vai dizer que é dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público garantir os direitos à vida, à educação, à saúde, à profissionalização, ao lazer, ao esporte de crianças e adolescentes com prioridade absoluta. É uma ideia do Estado de Direito que afirma que a responsabilidade é compartilhada com todos, né? E aí de que maneira isso ocorre na nossa sociedade, né? Bom, vai desde dos pequenos atos cotidianos de educar uma criança, de proteger, de cuidar, de zelar pelo seu desenvolvimento, até as ações da política pública, né? A política pública que deve garantir escola de qualidade, que deve garantir espaços de lazer de qualidade, hospitais, e atendimento médico, saneamento básico, habitação. Então são uma série de responsabilidades atribuídas ao Estado, que Estado paga por isso,
a partir do esforço coletivo de todos nós. À medida que pagamos nossos impostos, por exemplo, estamos nos responsabilizando por esse cuidado com crianças e adolescentes, né? Então, existem mecanismos mais específicos de como garantir essa responsabilidade, né? Por exemplo, existem os fundos municipais, estaduais e federal destinados para crianças e adolescentes, onde todas as pessoas, por exemplo, podem optar por fazer a destinação do seu imposto de renda. E aí isso vale tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, para as empresas, né? Os empresários também podem ajudar contratando aprendizes para suas respectivas empresas, né? Contribuindo assim com a sua formação profissional e a sua inserção socioeconômica, né? Os governos têm a responsabilidade de gerir esses fundos através dos conselhos de direito, e aí é importante a sociedade também se preocupar com a sua capacidade de controlar esse gasto público, de estar atento para que não haja desvios, para que não haja corrupção, né? Então são diferentes maneiras de fazer e pagar aqui pelas nossas vidas, pelas vidas das nossas crianças e adolescentes, por aquilo que a gente espera e quer como uma sociedade justa, né? Então isso. Aqui se faz, aqui se paga. Para ficar por dentro das ações desenvolvidas pelo coletivo Arruaça, curta e compartilhe o Instagram da galera. Acesse @arruaçacoletivo. Então é isso, galera. O Nazaré de hoje vai ficando por aqui. Se você curtiu ou deseja falar com a gente, é só enviar a mensagem pro nosso endereço eletrônico que tá aparecendo aí na sua tela. Enquanto ao centro, a gente se despede deixando o nosso joinha de coração, que inclusive tá cheio de solidariedade, e um trechinho da música da banda Melim, que diz: tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmitir, volta com intensidade. Valeu, galera. Um abraço a todos e até o próximo programa Nazaré. Deixa esquentar, tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir,